Olá! A violência de gênero atinge tanto homens como mulheres indistintamente, mas mais especialmente a mulher. E essa violência pode ser de forma psicológica, física ou de qualquer outra nuance que às vezes é bem sutil, bem difícil de ser compreendida. Mas por que ela acontece? Por que a gente deixa que ela continue acontecendo? O que tem sido feito nos últimos tempos para que esses números de violência de gênero pelo menos diminuam? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. O Fala Mulher já está no ar. A violência continua sendo uma pauta comum nos nossos dias. Todos os dias, um novo problema, um novo caso, uma nova ocorrência. A gente acaba se acostumando com ela pela banalidade, às vezes, que ela representa, mas que ela deveria não representar, porque a violência não deve ser uma coisa comum. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Para conversar sobre esse assunto que é bem complicado, eu convidei a Neuzeli Almeida Pinto, que é doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento e mestre em Psicologia, e a Thaisa Ramalho, que é vice-presidenta do Conselho da Condição Feminina. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Apesar da gente começar falando sobre violência, né? Não é uma coisa boa de conversar, mas como eu falei, ela está ficando meio banalizada, não está não, gente? O que vocês acham? A tendência da nossa sociedade é naturalizar a violência, né? Já que ela faz parte de todos os contextos em que a mulher está inserida. Né? Não só na família, que corresponde à violência doméstica, né? Mas a violência urbana, né? A violência no trabalho. Então, a violência está disseminada em vários contextos. E desnaturalizar essa violência que tem que ser o objetivo, né, da gente, não tornar isso comum. Porque quando a gente não torna isso comum, de certa forma, vamos procurar combatê-la. Isso, verdade. Quando encara como um problema, né? Ela não pode ser uma coisa corriqueira do nosso dia a dia, tipo, faz parte do nosso cotidiano. A violência não pode fazer parte do cotidiano. Não, não pode. Quando uma mulher é assassinada, falar, só mais uma, só mais uma. Temos que nos indignar. Não é só mais uma. São muitas mulheres mortas. E nós precisamos nos indignar com isso. Nós precisamos lutar para que isso pare. Por que tantas mulheres mortas? Precisamos nos questionar, precisamos questionar a sociedade. E esses questionamentos, porque a gente sempre faz, né? Quando acontece, assim, principalmente que ganha uma repercussão, acontecem todos os dias, praticamente todas as horas, mas acontecem alguns que se tornam, vamos dizer assim, tem uma simbologia maior pela forma como acontece. Quando acontece, a gente se indigna, a gente reclama, a gente faz tudo, mas isso tem dado o resultado que a gente espera? Sim, porque, na verdade, nós temos que pensar a violência, o feminicídio, né, a morte de mulheres, por ser mulher, não como algo que ocorre naturalmente ou ocorre do nada, né? Ou seja, o feminicídio ele é uma construção dessa violência, né? Ou seja, existem as violências psicológicas, violência moral. Então existe toda a mulher não morre de uma hora para outra, né? Ou seja, antes do feminicídio várias violências já aconteceram com essa mulher, né? Então o importante é que no primeiro sinal de violência essa mulher denuncie, essa mulher não se silencie diante disso, né? Porque o feminicídio ele dá sinais, né? Se o seu marido é muito ciumento, se ele é violento, ou seja, várias características vão te dando sinais dessa violência, que pode culminar no feminicídio. E claro que existem os assassinatos simbólicos, né? Os feminicídios simbólicos, que de certa forma chamam a população para pensar sobre isso. Né? Então a gente pode pensar em vários assassinatos que, de certa forma, ganhou grande repercussão, né? E que chama a sociedade civil, chama o poder público para pensar melhor sobre esse problema que a mulher enfrenta, que a sociedade como um todo enfrenta, que é a violência contra a mulher. Né? Se a gente pensar hoje, por exemplo, no Maranhão, de janeiro a abril já foram 17 feminicídios, ou seja, um número muito crescente. 4 meses só, né? Só 4 meses. Em 2016 foram 37 mulheres vítimas de feminicídio, em 2017 50. Né? Então, este ano, já em só 4 meses, nós temos 17 mulheres mortas.
né? Então, é um número muito assustador e que a sociedade civil e o poder público tem que ser chamado para essa discussão. Pois é isso que eu questiono, porque apesar de toda essa nossa luta na divulgação, na conscientização, chamando atenção para o problema, os números vão crescendo. Você citou aí de 2016, 2017, 2018, os números só foram aumentando. Por quê? Mas existe também um questionamento em relação a isso. Os números foram aumentando, sim. Mas esses números que aumentam, algumas pessoas dizem que era pior. Só que agora as notícias ficam públicas, as informações chegam muito rápido. Então, essa informação chegar rápido, chegar até nós, existe esse questionamento. Será que antes ainda não era pior? Você pode não ter aumentado o número de denúncias, de casos que têm um conhecimento o número público, de informações, né? De informações que chegam até nós. As redes sociais estão aí para colaborar. Enfim, essa nova mídia, esse novo momento de informação chega muito rápido. Então, existe também esse questionamento. Se antes não tinha informação, se as informações não chegavam até nós. Quer dizer, então vamos pensar assim, os casos sempre aconteceram. Hoje a gente toma mais conhecimento de todos esses casos. É mais ou menos assim. Existe essa tese. Porque é questionável. Nós vivemos em um momento onde essa discussão da violência, ela é constante. Onde essa discussão não para. E então os casos chegam até nós. É importante analisar os números de denúncias também, aumentaram, isso é muito importante, isso é importante verdade, que aconteça. O número de denúncias aumentaram. Você falou que a violência ela dá sinais, quer dizer, um homem violento ele sempre vai dar sinais. É fácil reconhecer esses sinais, porque no começo, imagina assim, no começo de um relacionamento, vamos dizer assim, a mulher acha que aquele ciúme do homem é uma forma de cuidado, é uma forma de bem-querer, ele está preocupado comigo, ele está cuidando de mim. Isso não pode levar a mascarar os sintomas, vamos dizer assim, que ela deveria levar em conta e ela confunde uma coisa com outra. Não é tão simples como a gente acha identificar esses sinais, né? Por quê? Porque a violência doméstica é uma violência muito complexa. Ela tem um envolvimento, né, de vários pontos importantes que vão estar embutidos naquele relacionamento, né? Ou seja, ela tem todo o envolvimento da família, tem os filhos, às vezes dependência econômica, né? E o próprio sentimento que nutre aquela relação, o sentimento de amor. Né? Então isso, de certa forma, a mulher vai encontrar muita dificuldade de sair desse ciclo de violência. Não é tão simples para ela sair desse ciclo de violência. Porque no senso comum, né, às vezes recheado de muito preconceito, as pessoas julgam essas mulheres. Muitas vezes a gente ouve falar, por que ela não sai desse relacionamento? Essa mulher gosta de apanhar, né? Ou seja, a gente ouve isso a todo momento. Mas isso não é tão simples, sair de um ciclo de violência familiar. Né? Por quê? Porque existe o amor envolvendo aquele casal. Por exemplo, se eu sofrer algum tipo de violência na rua, de um homem que eu nunca vi, é diferente, né, de eu estar sofrendo violência de um parceiro que eu amo, que eu divido a minha vida, que eu tenho filhos com ele. Ou seja, todo o envolvimento, a complexidade do envolvimento do ciclo familiar é muito grande. Né? Envolve questão religiosa, moral, né, sentimental. E isso dificulta muito a mulher fazer a primeira denúncia, por exemplo. Como que ela vai fazer a primeira denúncia, né, de um homem que ela compartilha a sua vida com ele? Né? Tanto que a mulher leva, em média, 10 anos para fazer a primeira denúncia. 10 anos? 10 anos para fazer a primeira denúncia. Ou seja, às vezes nem chega a fazer a denúncia, né? Morre antes. É verdade, né? Então, quer dizer, tem toda uma gama de sentimento, de emoção e de fatores envolvidos nessa problemática toda. Porque, mais ou menos assim, mesmo violento, a mulher costuma aceitar esse parceiro por conta desse amor, dessa relação toda de envolvimento, que ela diz assim, eu não gosto da violência, mas eu gosto dele. Aí eu acho que os movimentos sociais, aí eu cito aqui o conselho, o fórum, tem um papel muito importante na formação. Nós fazemos um trabalho na comunidade de formação. E esse trabalho é passar informação a essas mulheres, fazer com que elas consigam perceber que aqui tem mulheres que, se elas precisarem, vão lhes dar apoio, e tem todo um trabalho feito de informação e de esclarecimentos,
Porque às vezes ela vive aquela relação, naquele momento ela está ali naquela relação, mas ela não consegue sair daquele espaço, daquela relação, por conta mesmo de apoio, por conta mesmo de informação. Os cursos que nós fazemos com as comunidades de formação passam algumas informações muito importantes para elas. E elas se fortalecem, se empoderam, e aí elas vão tomar essa decisão, é com elas, mas pelo menos as informações e o empoderamento a gente tenta passar. Interessante esse raciocínio. A decisão de continuar ou não tem que ser sempre da mulher. Tem que ser sempre que está envolvida ali. O que se pode fazer é dar esse suporte, dar esse apoio para que ela tenha... instrumentalização. Isso, para que ela tenha condições de tomar a decisão, é isso? A decisão é dela. Porque muitas das vezes a mulher, ela passa por uma situação de violência, mas às vezes ela nem identifica que aquilo é uma violência. Então isso é uma outra problemática. A gente vai falar de violência moral, violência psicológica. O simples fato dele vistoriar o seu celular, ou tomar a sua senha, isso é um tipo de violência. Não tomar o seu salário, que é muito comum. Também, que é uma violência patrimonial. Né? Então, às vezes, ela nem identifica isso enquanto violência, mas isso é uma forma de dominação. De dominação. Aquela criticazinha que vem assim todo dia, tipo, tu tá gorda, tu tá feia, tua roupa tá horrível. Sim. Isso é uma violência, não é? É uma violência. Que vai minando a autoestima da pessoa. E muitas das vezes as mulheres, elas se tocam no momento, como a Thaís está comentando, no momento das nossas formações, né, nas escolas, nas comunidades. Elas, às vezes, se tocam nesse momento, né? Olha, elas se percebem. Elas começam a se perceber, a se enxergar, né? E até mesmo na fala, no tratar, né? É normal, por exemplo, Maria de Dico, Maria de... Aí é um pertencimento isso é um pertencimento em relação ao homem. É a posse. Aí a gente cita esses exemplos e ela fala, gente, mas eu sou Francisca de José. Quem eu sou? A gente perde a identidade e passa a ser de alguém. Passa a ser de alguém. Você não é de você. Então, esse pertencimento ao outro, isso é uma base muito grande para a violência. Porque você é um objeto, você é do outro, você não uma outra observação é o carinho. Olha, eu sei administrar melhor aqui a casa, eu sei melhor, eu entendo melhor de números. Me dá teu salário inteiro que eu administro tudo. E ela fica sem nada, sem condições nenhuma, porque ele administra. Sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, só lembrando que o Fala Mulher é um programa da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, feito em parceria com a Diretoria de Comunicação, para levar a você todas essas informações. A gente volta já já. Volta aqui para mais um bloco do Fala Mulher, e a gente está falando sobre violência de gênero. E eu gostei desse tema que a gente encerrou, violência patrimonial. Vamos só dizer exatamente o que é violência patrimonial. Violência patrimonial é toda violência correspondente a bens materiais, né, que é tirado dessa mulher, mas não só isso, também como documentações, né, porque isso limita o ir e vir dessa mulher. Né, e se ela é limitada, isso é um tipo de violência, ela está sendo dominada pelo parceiro. Né, então, muitas das vezes, no momento de uma separação, ele tira todos os documentos dessa mulher, ou seja, impossibilitando ela de buscar ajuda em alguma instituição, em alguma delegacia, ou de sair de casa. Então, o dinheiro, de certa forma, ele é a base para outros tipos de violência. Por quê? Porque como que essa mulher vai tomar qualquer atitude, né, sair daquele ciclo de violência, se ela não tem recursos financeiros, se ela não tem condição? Certo, né, se todo o dinheiro dela às vezes vai para a conta do marido, ou ele mesmo pega esse dinheiro. Né, então, tudo aquilo que corresponde a bens materiais, documentação, roupas, que é retirado dessa mulher, é considerado uma violência patrimonial. E muitas das vezes as mulheres nem percebem isso. Pois isso que eu queria dizer, Neuza, isso não pode ser de alguma forma uma consentida até, quer dizer, a mulher diz, não, ele sabe administrar mesmo melhor do que eu esse dinheiro. Então, eu trabalho, mas ele faz com que esse dinheiro renda mais. Sim, é esse o pensamento, às vezes, mas nós, como movimento, nas nossas informações, nas nossas palestras, nos nossos momentos de diálogo, de discussão, nós tentamos informá-las, trazer esse conhecimento a elas. Não significa que você não divida suas coisas com seu marido. Isso é muito normal e natural.
Nós não estamos falando disso, nós estamos falando da retenção dos seus bens, da retenção do seu dinheiro. Você precisa comprar um batom, você não tem dinheiro, porque é supérfluo, ele diz. Não vai comprar para quê? Nós estamos com tantas contas, nós estamos com tantas coisas, então prioriza tudo dele. Tudo dele tá bom. Por exemplo, a conta do celular dele tá paga, o dela não. Tudo dele tá pago e dela não. Tipo, se você precisar, você fala do meu celular. Exatamente, né? pronto. Não, se você precisar, você fala do meu, porque eu falo mais. Eu trabalho mais, eu preciso mais desse celular do que você. Se você quiser, você usa o meu. Então, esses detalhes, A gente falando bom ficar assim, atento. Thais, parece uma coisa assim muito absurda, a gente falando nesses termos. Mas no dia a dia isso passa de uma forma tão subliminar, Então, né? Naturalizada. Naturalizada, aquilo que a gente falou no rotineira, começo, poderíamos exatamente. dizer. Acaba se transformando em rotina, e Sim. rotina você não percebe, você Não faz percebe. automaticamente. Né? Exatamente. Então, essas discussõões é muito importante que sejam feitas. As nossas conversas, nossas rodas de conversa, são coisas simples, são rodas de conversas. É uma roda de conversa, onde de alguma forma ela vai criando esse suporte, essa força para dizer que ela não quer mais aquele tipo de violência. E vocês percebem isso? Elas conseguem captar esse sentimento de pertencimento, vamos dizer assim, que o outro passou a exercer sobre ela, e a partir daí ela tem coragem de fazer a coisa certa, vamos dizer? Eu acho que elas, em muitos momentos, a gente percebe que elas dão depoimentos nesse sentido, né? Que elas começam a incluir aquela fala na própria vida delas. Né, e contar experiências por que elas passam e dizer, né, casos também de uma vizinha que passa por isso, ou seja, elas começam a desnaturalizar. Porque o objetivo, né, das formações é justamente isso, quando você desnaturaliza, ela vai começar a ver a coisa com estranhamento. Isso. E quando você olha com estranhamento, você vai começar a questionar. Né? E o questionamento vai provocar mudanças. E isso é que a gente quer, né? A importância dessa mudança para que essa mulher ganhe empoderamento, para que ela se empodere. Né? Que esse é um dos pontos fundamentais. Ela tem que se empoderar para que ela possa sair desse ciclo de violência. E ela precisa ter o poder de escolha. Ela precisa escolher, eu quero isso. Não, eu não quero isso. Então, esse poder de escolha só é feito quando ela tem essas informações. Quando ela consegue se sentir parte, quando ela consegue se sentir firme. E esse firmar é que passa por isso. Você precisa saber das coisas, saber do que se passa, saber das informações, para você se ponderar. É comum nessas rodas de conversa, Thais, a mulher chegar assim, completamente sem noção daquilo que ela vive e aos poucos conseguir identificar tudo o que é falado ali na vida dela? É, muito comum. E mais comum ainda são os casos que a gente fica emocionada, porque pessoas chegam lá e se identificam ali e contam sua história, fazem seu depoimento são alguns depoimentos bem chocantes, bem chocantes. A última atividade que nós fomos, uma das mulheres que estavam lá, a gente nunca nem imaginou que aquela cena ia acontecer, ela falando o que aconteceu com ela, tão jovem, casou, ainda menor, teve 3 filhos, né? Sim. Teve 3 filhos e a pessoa com quem ela casou, ela não quis mais porque não aguentou de tanto que apanhou, separou. E com quem ficou os filhos? Com ele. Por quê? Ela não tem nenhum dinheiro, não tinha nenhum dinheiro, analfabeta, porque ele nunca deixou ela estudar. Falou, não precisa, eu vou sustentar você, você não precisa disso. É aquele cuidado do começo que você acha que é cuidado, né? Que você acha que é cuidado. Então, assim, são coisas que nos chocam, são coisas difíceis para nós que estamos aqui ouvir. Não é fácil, é difícil. Deve ser muito complicado. Sim. Uma situação. Aí, nesse caso, por exemplo, especificamente esse Sim. depoimento, quando ela se percebe sem nada, ao longo dessa relação ela não conseguiu nada e no fim nem os filhos ficaram com ela. Sim. Quando ela se percebe assim, qual é o sentimento, qual é o caminho, o que ela quer fazer, o que ela quer fazer? Ela quer ter os filhos de volta e aí o fórum tem várias parceiras, advogadas, nós temos parceiros no fórum, temos parceiros no conselho e uma ajuda a outra. Não tem nenhum fim lucrativo, nós não cobramos absolutamente nada, mas as parceiras se ajudam, as parceiras se complementam. E
nós tomamos o caso e trouxemos ela para o que ela quer. O que a gente pode ajudar? Saber, o que vocês percebem dela? Qual é o sentimento nesse momento em que ela se percebe só e sem nada? Ela queria recomeçar. Ela primeiro, o que ela pensa? Ela quer os filhos de volta. A primeira... Né? É isso que ela quer. Não tem contato com os filhos. Acho que ela não tinha nem contato com os filhos. E o que a gente orientou, né, inclusive a componente do fórum que faz parte da comunidade, que ficou incumbida de levá-la na Casa da Mulher Brasileira, né, da Delegacia da Mulher, para que ela procurasse os seus direitos, para pelo menos inicialmente ela poder fazer visitas dos filhos, porque há muito tempo ela já não via. Então esse foi um caso que a gente ficou bem chocante. Mas tudo isso que a gente vê em relação à violência contra a mulher, né, isso tudo está muito correlacionado, se a gente pensar bem, à desigualdade de gênero que a gente vive na nossa sociedade. Né? A desigualdade, ela é a coluna, né, de sustentação para a violência. Então, o primeiro ponto que a gente coloca, né, nas nossas formações é justamente isso, como acabar com essa desigualdade, minimizar essa desigualdade, porque a desigualdade é o que leva, que é a válvula de suporte para toda tornar um superior ao outro. Né? Ou seja, quando existe essa desigualdade entre homens e mulheres, né, isso dá subsídios para que este homem, né, na nossa sociedade patriarcal, onde o empoderamento do homem é maior, ele coloca essa mulher como objeto, como coisa, né, como sua, e isso lhe dá subsídios para a violência, ou seja, para a etapa da violência. Sendo que essa desigualdade é histórica. Pois é, é histórica. Já devia ter acabado, né? Nós lutamos. E quando a gente fala nessa falta de igualdade entre os dois, a gente não está falando só de pessoas mais pobres, pessoas que moram no interior, a gente está falando de todas as classes, né? Sim, de todas as classes. De todas. Porque quando a gente fala de desigualdade de gênero, isso dá dimensão de todas as mulheres, né? Ou seja, todas as mulheres, elas sofrem com a desigualdade, né? Mas a gente tem que pensar a violência de gênero não só no âmbito do gênero, né? Mulher, homem e mulher nas suas particularidades também, né? Lésbicas, trans, né? Porque isso vai dar um diferencial. A gente tem que pensar também não só nisso, mas também pensar na questão étnica, na questão de classe, né? Porque isso dá um diferencial. Se você for pensar em números, por exemplo, quais são as mulheres que morrem mais hoje no Brasil? São as mulheres negras. Né? 64% corresponde a mulheres negras. Esses outros recortes te dão um mapa bem melhor, né? Bem melhor. O que é essa violência? Né? Ou seja, a violência, para uma mulher branca, de classe média, ela sofre violência. Tem desigualdade de gênero. Mas é diferente de você falar de uma mulher negra, pobre. Né? De uma mulher trans, que também sofre muita violência. Então, a gente tem que pensar essa violência em vários âmbitos, de uma forma diferenciada. Ok, de novo, eu sei que a gente fala muito, mas de novo vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já para continuar falando sobre essa violência de gênero. Um minutinho só. Chegamos aqui ao nosso último bloco do Fala Mulher e hoje a gente está discutindo a violência de gênero. E quando a gente está falando em violência de gênero, eu quero voltar a apresentar vocês, a gente está falando aqui com a Neuzeli Almeida Pinto, que é doutora em Teoria de Pesquisa de Comportamento e mestre em Psicologia, e a Thaisa Ramalho, que é vice-presidenta da Comissão de Condição Feminina. A gente está falando muito em violência doméstica, né? Nessa questão de violência de gênero e violência doméstica. Mas a gente pegou essa questão da igualdade e a gente pode ver que essa violência, ela extrapola as paredes da nossa casa, né? Sim. Ela não está só lá, não, a gente diz, só o marido faz isso, não. A gente tem uma sociedade inteira fazendo isso, né? Ela passa por várias instituições, né? Que, de certa forma, marginalizam e colocam essa mulher menor, né? Como submissa. Então, isso é uma problemática muito grande quando a gente fala de violência, porque a desigualdade, ela é um suporte muito importante para que essa violência se propague. Né? Então, se a gente pensar essa desigualdade, ela está em vários contextos. Né? Na política, por exemplo,
A mulher, a representatividade dessa mulher é cerca de 12, 10%, tanto no executivo como no legislativo. Então, esse empoderamento, né, da mulher, ele fica muito à margem, porque a mulher não está na decisão de poder, não, ela não está, né, na ponta dessas decisões. E a gente sabe que, né, segundo o estudo da professora Meire Ferreira, né, vários projetos que são colocados, por exemplo, no legislativo, são feitos propostos por mulheres. Né? As mulheres propõem projeto para mulheres. Né? Se a gente falar também de projetos em câmaras de vereadores, o número também ele é muito alto quando a gente fala dessas propostas, né, que são colocadas por mulheres vereadoras. Então, é importante que as mulheres elas consigam ocupar esse espaço público. Né, e esse ano a gente tem uma oportunidade, né? A gente tem uma eleição aí, que as mulheres podem se candidatar. Sim. E quem sabe a gente consegue aumentar essa representatividade que até agora tem deixado muito a desejar. Quer dizer, a lei eleitoral determina 30%, a gente não consegue chegar, às vezes nem a 10%, né? Às vezes nem a 10% a gente consegue chegar. Sim. Então, a gente tem uma oportunidade de fazer isso. E a gente também tem o ambiente de trabalho, né? Sim, essa desigualdade, ela perpassa também no ambiente de trabalho, né? Em todos os sentidos. A mulher é discriminada no trabalho, muitas das vezes ela sofre assédio, né? Assédio moral, assédio sexual. Essa mulher, ela enfrenta várias barreiras para exercer esse trabalho público, né? Por quê? Porque ela também pratica a dupla jornada de trabalho, ela tem que fazer as tarefas de casa, né, cuidar do filho e também trabalhar, ocupar, né, seu posto lá no seu trabalho remunerado. Então isso também, de certa forma, dificulta e o rendimento dessa mulher vai ser muito menor. E para piorar mais a situação dessa mulher, ela ganha menos do que este homem. Às vezes exercendo a mesma atividade, cerca de 22% a menos. Em algumas profissões ditas masculinas, essa mulher chega a ganhar até 42% a menos que este homem. Isso fazendo a mesma coisa, tendo a mesma carga horária, às vezes até um pouquinho mais, né? Porque essa mulher trabalhar mais e ganhar menos, acumula muita função, e acaba trabalhando mais e ganhando menos, não é? Menos e quando vamos, existem os questionamentos, e aí na hora dos questionamentos, são tantas justificativas que são colocadas para, olha, mulher engravida, então, diminui aí. Mulher amamenta, diminui aí. Então, são essas coisas. As barreiras são muito grandes em relação a essa desigualdade. Quando a gente fala em feminicídio, a gente pode pensar assim: toda morte de mulher é um feminicídio? Não, claro, não, né? Não. Aí a gente tem um caso bem específico e bem simbólico da Marielle. Sim. A Marielle se transformou num símbolo da violência. Mas essa morte passa pelo feminicídio, pela simples questão de ser mulher, ou ela tem a conotação política? Como vocês analisam essa situação? Inicialmente, né, todas as análises apontam para um crime político, né, mas muitas feministas estão fazendo uma análise também de um crime de feminicídio. Né? Ou seja, ela morreu por quê? Por ser mulher, por ser negra, né, por pertencer a uma classe, né, ou seja, lutar por pessoas pobres de favela. Né, então ela perpassa também por todos esses fatores que, de certa forma, minam, né, essa representatividade dessa mulher. Quer dizer, então, a representatividade dela sendo mulher chama a atenção e isso não é importante. Isso não é importante. Exatamente. Né, isso tem que ser exterminado, exatamente, tem que ser acabado. Então, muitas análises estão sendo feitas nesse sentido também. Ela morreu também por ser mulher. Foi a escolha perfeita da vítima, vamos dizer assim, né? Você acha assim, Thaís? Também, Thaís? Eu concordo com a Neuzeli. É mais um assassinato de uma mulher negra que luta em prol dos menos favorecidos. Uma mulher a mais. Tanto faz, na cabeça dessas pessoas, é uma mulher. Então, eu acho que, com certeza, isso pesou na hora da morte dela. Mas é uma morte que marcou todas nós. E é uma morte que marcou todas nós no sentido de ficarmos atentas às lutas, a não parar com essas discussões, com essas rodas de conversa, continuar indo para as comunidades. Não, se eles tinham a ideia de intimidar as mulheres, não. Crescer o nosso sentimento
de luta, cresceu mais ainda o nosso sentimento de mudança, porque não é fácil viver num país onde não podemos falar, onde não podemos discutir, onde não podemos debater. É muito difícil. Quando a gente fala essa questão do empoderamento, é uma palavra que já está até meio desgastada, a gente fala tanto, mas vamos tomar, por exemplo, a conscientização da sua posição como mulher, do seu valor como mulher. A gente ainda não chegou a esse nível onde a gente vai ter força para pedir e para conseguir esse olhar diferente que a gente precisa, esse direito de ser mulher. Vocês veem assim uma luz no fim do túnel? Olha, nós já tivemos muitas conquistas, né? Uma conquista assim, que tem que ser citada é a Lei Maria da Penha. Sim. Já vai completar seu 11º ano, né? É uma lei que ela é considerada uma das melhores leis do mundo em relação de defesa da mulher, né? Ela só precisa ser bem empregada, bem aplicada pelo nosso judiciário, né? Ou seja, tem que ser bem interpretada por esse judiciário. Esse judiciário precisa, de certa forma, ter um olhar desse outro, um olhar dessa mulher, né? Ou seja, não um olhar machista, né, sexista, mas um olhar onde coloque a mulher como vítima, ou seja, a mulher é vítima dessa situação de agressão que ela passa, né? Ou seja, muitas das vezes a mulher é revitimizada por esse judiciário, que de certa forma a culpabiliza pela violência sofrida. Quer dizer, ela tem agressão e tem a culpa pela agressão. É a culpa pela agressão, né? Ou seja, por que essa mulher estava sendo ameaçada? Por que essa mulher não saiu de casa, esperou morrer? Né? Ou seja, existem decisões nesse sentido. Né? Por que essa mulher foi estuprada? Existe a justificativa da roupa, do lugar, ou seja, a gente acha isso um absurdo, mas isso está em muitas decisões judiciais. Né? Então, o judiciário ele precisa se reciclar, ele precisa ter uma nova visão, né, deste empoderamento, que acho que essa palavra acho que não pode cair, né, no esquecimento, ela tem dessa mulher, tem que ficar sempre atual. Ela tá tomando o seu lugar dentro, né, dos contextos da sociedade. E isso é uma realidade. E essa mulher, ela precisa ser protegida, né? Ou seja, a lei está aí para que proteja essa mulher. E vocês veem esse movimento, vamos falar do judiciário, você disse que ele é sexista, machista, vocês veem esse movimento de um olhar mais delicado do judiciário, do nosso judiciário, com relação a essas causas? Porque quando você vê sentença aí que você ri para não chorar, né? Quando você lê determinadas sentenças. Vocês acham que tem algum movimento nesse sentido, de enxergar a mulher diferente? Olha, eu acho que estão evoluindo sim. Nós tivemos aqui agora o último caso, né, onde nós fomos lá para a porta do TJ e teve efeito. Isso. Então eu acho que se a gente não fosse questionar, eu acho que ficaria por isso mesmo. Mas a partir do momento que nós fomos para a porta, nós questionamos, fomos recebidos, discutimos e foi revertida a decisão, eu acho que isso é um avanço. Eu penso que isso então, seja a mensagem um avanço. A gente tem que lutar sempre. Sim. Desistir nunca. A luta sempre. A luta é cotidiana, né? Às vezes a gente avança um pouquinho e depois tem algo que retrocede. Mesmo então, esses retrocessos não podem servir como desculpa para a gente parar. Para a gente parar de lutar sempre, né? Uma das bandeiras do Fórum Maranhense de Mulheres, né, e da luta é em relação ao judiciário, ou seja, a gente está sempre, né, nessa luta para que eles se reciclem, para que eles visualizem melhor a causa da mulher, né? Nós tivemos uma luta em relação a muitas decisões que estavam sendo dadas desfavoráveis às mulheres, né? Foi mudado o juiz, foi criada agora mais uma vara, né, de violência doméstica, só destinada à medida protetiva, né? Então são tudo lutas, né, que a gente sempre está buscando para que se melhore, né? Mas a gente percebe que ainda existe muito a ser feito, né, para que essa mulher ela consiga se sobressair melhor na nossa sociedade. O nosso programa está terminando, a gente fala muito no meio, a gente já falou os três lá, a gente está terminando, mas eu acho que a mensagem é essa, né? Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os olhares tortos, vamos dizer assim, a gente tem que continuar lutando, né? Tem. Sempre. E nós queríamos fazer um convite
um convite a todas as mulheres que quando vocês forem chamadas para um movimento, para uma roda de conversa, participem. Entrem na página do Fórum Maranhense de Mulheres, venham fazer parte dessa luta, é muito importante, juntas somos fortes, isso é fato. Nós juntas podemos fazer muitas coisas. Então vamos, entrem lá, a página do Fórum Maranhense de Mulheres. O trabalho conjunto dá sempre um resultado melhor do que um trabalho isolado, né? Se todo mundo se juntar numa mesma causa, com certeza a gente vai conseguir esses objetivos. Gente, só me resta agradecer a participação de vocês. Neuzeli Almeida Pinto, muito obrigada por essa conversa toda. Thaisa, que já é a nossa parceira, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui nessa conversa. Obrigada a nós. E você já sabe, o Fala Mulher é um programa destinado exclusivamente a discutir esses assuntos que a gente discutiu aqui. A gente não está falando só sobre mulher, a gente está falando da sociedade de uma forma geral, mas destacando o papel da mulher dentro dessa sociedade. Mostrar a importância que a gente tem dentro da construção dessa sociedade. E você, se tiver algum assunto interessante, pode mandar para a gente. Com certeza a gente vai analisar. Quem sabe essa sugestão não vira uma pauta aqui nas nossas discussões. É só enviar para a gente a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa. Vai estar sempre à sua disposição. E você que já sabe que o Fala Mulher é feito dessa parceria entre a Procuradoria da Mulher e a Diretoria de Comunicação. E a gente está sempre aqui para receber suas sugestões. Tchau!